Deixa eu me conectar com a minha Cláudia aqui. Então, tá bom. Então, hoje à noite estamos gravando essa reunião, tá? Vou agradecer a todo mundo novamente por todos estarem aqui. Hoje, em homenagem à Semana da Conscientização do Autismo, esse vai ser um dos tópicos da noite e a gente também vai compartilhar alguns depoimentos que vem acontecendo. Vão ter algumas pessoas que vão estar aí compartilhando a história, né, delas com os olhos essenciais. Mas eu vou dar aqui uma geral, assim, rápida. Eu tive uma conversa bem legal com uma pessoa essa semana. Eu estou aprendendo muita coisa também na questão do autismo. Eu estou com muito contato com muitas famílias e eu venho estudando um pouquinho. Porém, aí tem uma jornada bem grande para se aprender, mas assim, eu vou dar uma geral do que eu tenho entendido sobre a doença em geral, tá? E aí a gente vai estar também compartilhando como os óleos essenciais têm ajudado essas pessoas, essas famílias que têm casos de autismo. Então, o autismo, né, ele é um conjunto de coisas, porém tem uma área, né, que é bem citada, mencionada, que abrange a questão da inflamação do sistema nervoso daquela pessoa autista. Então, quando a gente usa óleo essencial, por exemplo, na questão do autismo, a gente se foca muito na desintoxicação dos metais pesados, porque esses metais eles vão para a região do cérebro, que o cérebro é o nosso tecido mais gorduroso do corpo humano, e eles se isolam lá. Então, por isso que tem toda essa inflamação. Então, quando a gente tá falando com essas pessoas, e pelo meu entendimento que eu tô tendo da doença, né, dessa síndrome, não sei nem se fala doença, me desculpa se eu estou colocando algum termo aqui inapropriado, mas é realmente pela desintoxicação dos metais pesados, uma das áreas que tem que se focar. E outra área também que eu venho escutando bastante é a questão que até foi nova para mim nesses últimos tempos. Eu vou até ler a palavra aqui, que na verdade, assim, no português direto e reto é na desintoxicação de parasitas e vermes que tem no corpo. Então deixa eu ver como que é a palavra, desparasitação, né? Se eu não estou falando errado. Então, essa questão é uma questão que tem que ser estudada também, mas porém é uma questão que os óleos essenciais podem realmente ajudar. Por exemplo, um óleo de orégano, melaleuca, eles ajudam numa questão assim, né, puxando para o lado natural, porém muitos tratamentos são feitos com os vermífugos, né? Então, o que acontece quando a gente usa a alopatia, esses remédios, eles atingem o fígado, então existem muitos efeitos colaterais quando essas pessoas, a pessoa autista, a criança autista, ela usa as medicinas clássicas, né, a medicina clássica. Então, hoje, né, o foco é a gente ter esse bate-papo e se focar realmente na questão do tratamento natural. E uma questão também que eu tive uma conversa, né, com essa pessoa, inclusive eu convidei ela para participar, hoje ela não pôde, mas eu quero que em breve vocês possam conhecê-la, porque ela é uma pessoa de muito conhecimento. Mas ela citou para mim que muitas vezes as pessoas não prestam atenção na saúde bucal da pessoa que tem o autismo. Então, é um ponto muito importante, porque está muito relacionado com a desintoxicação que tem o autismo. Então, pronto. Com a desintoxicação dos metais, porque, por exemplo, tem toda a questão da higiene bucal, de que pasta aquela pessoa, né, aquela criança autista usa, se tem os químicos, né, que tem muitas pastas convencionais hoje apresentadas no mercado, como, por exemplo, eu vou falar para vocês o nome, tá?
dos químicos que são encontrados. Chumbo, parabeno. Então, assim, prestar atenção na qualidade dos produtos que nós temos na questão bucal, tá? E, de repente, olhar aí numa visão de uma composição de alguma coisa voltada mais para uma linha biológica, tá? Então, a qualidade da restauração que está na boca daquela pessoa, o tipo de resina que foi usado, se contém bisfenol, tá? Que também é uma substância tóxica. Então, tem toda essa questão que, em breve, se a gente voltar em breve a falar desse tópico, né? Eu gostaria de ter essa pessoa para clarificar mais esses pontos com vocês, mas eu achei muito legal falar sobre isso, porque muitas pessoas elas não prestam atenção na questão da saúde bucal. Então, para quem tem alguém próximo que existe caso de autismo, é uma questão que pode se também trabalhar, tá bom? Bom, é isso, gente. Eu vou passar aqui a palavra para uma pessoa que eu venho acompanhando o caso dela desde o comecinho, que ela começou a usar óleos essenciais, e ela tem uma história muito bonita para compartilhar. Ela é a Érica, ela está aqui na sala já. Você está aí, Érica? Estou aqui. Bom, então, fala um pouquinho da sua história e eu vou preparar até enquanto todo mundo conhece aí seu rosto um pouquinho, eu vou preparar o PowerPoint que a gente conseguiu fazer um pouquinho juntos aqui, e aí a gente vai estar compartilhando tudo isso com vocês. Então, gente, eu tô aqui na Califórnia há 8 anos. O Eric é meu segundo filho. O Eric teve um desenvolvimento normal até um pouquinho antes de 1 ano, que normalmente acontece com os transtornos neurológicos, né? Eles podem aparecer dos 6 meses aos 3 anos. E o Eric tinha um desenvolvimento normal e, de repente, esse desenvolvimento foi interrompido. Assim, eu já tinha um filho de 8 anos na época, quando o Eric nasceu. Então, assim, por mais que falassem, você não deve comparar um filho com outro, não sei o quê. Mãe é mãe, né? Mãe sente, enfim, eu olhava, eu falava, tem alguma coisa errada. O Eric, ele começou a falar as primeiras palavras, assim, com 10 meses, né? As palavras soltas, tipo mamãe, papai, até cedo, assim, né? Mas depois ele parou de falar. Aí ele foi perdendo, assim, algumas coisas. O apontar, ele parou de apontar. Ele parou de brincar com os brinquedinhos. Ele achava graça em jogar os brinquedos. Ele não sentava para brincar mais. Ele jogava os brinquedos. Ele gostava de ver saindo as pilhas de dentro do brinquedo, rolando no chão. Ele morria de rir. Então, assim, a gente começou a notar algumas coisas diferentes e falava com o pediatra, não, você tá vendo coisa onde não tem, teu filho é normal, enfim. Aí fiquei com aquilo, né? Era aquele olhar para ele, assim, de preocupação. Aí foi perdendo contato ocular. Quando a gente começou com a alimentação sólida, ele deu muito trabalho, muito trabalho. Era assim, uma colherada e ele vomitava. Uma colherada ele vomitava. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. E aí, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, eu engravidei da minha filha. E quando ela nasceu, né, aí que as coisas começaram a se agravar. Porque aí ele ficou agressivo, ele não falava, ele tinha parado de falar, né? Ele ficou agressivo, ele mordia, ele gritava, ele chorava demais. E eu falava, gente, eu tenho que levar ele no neuro, não é possível. Eu falava com o pediatra, não tem nada demais. Isso é reação por causa da irmã que nasceu, enfim. Aí foi aquele percurso até chegar no neuro, que foi que eu levei ele no neuro quando ele estava perto de fazer 3 anos. E quando ele não foi diagnosticado com autismo, ele foi diagnosticado, ele começou a ser tratado como desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento, transtorno, ai gente, esqueci o nome,
transtorno invasivo do desenvolvimento. Justamente aquela questão. O desenvolvimento dele chegou num momento que foi interrompido e ele começou a perder coisas que ele já fazia. E aí, o tratamento seria igual se ele tivesse sido diagnosticado na época com autismo ou com transtorno de desenvolvimento. Então, ele começou com 3 anos a fazer as terapias da fala, terapia comportamental com a psicóloga. Ele estava indo para uma escolinha, a gente teve que tirar porque ele mordia as crianças na escola, ele não sabia se comunicar. Então, assim, a gente tirou. E aí começou todo o trabalho, né? E o Eric ficou em terapia no Brasil por 5 anos e meio. E ele melhorou muito, muito. Ele, depois de 3 meses de fono, ele já fazia frases completas, que na época ele falava palavras soltas e não falava as palavras certas. Então, assim, depois de 3 meses, ele começou a falar frases completas, começou a cantar. Então, foi assim, ele respondeu muito rápido ao estímulo, né? E já começou o uso de medicamento, porque o Eric não dormia. O Eric era uma criança que ele ia dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã ele estava ligado como se ele tivesse dormido a noite inteira. Então, assim, a gente não aguentava. E com uma bebezinha, né? Porque minha filha tem 2 anos de diferença para o Eric. Então, assim, ele começou a ser medicado com 3 anos e meio e foi medicado por 12 anos, até ano passado. Assim, foi válido? Foi válido. Ajudou bastante, ajudou a ele se desenvolver. Porque o que acontece? A criança, quando tem algum problema neurológico, ela tem que ter ajuda. E às vezes precisa da ajuda medicamentosa para ele conseguir continuar evoluindo, né? E aí a gente ficou tratando o Eric, assim, por muitos anos. E aí quando a gente veio para cá, em 2011, o Eric estava com 7 anos. Aí a gente transferiu todo o tratamento para cá, né? Na verdade, a gente ficou 5 anos e meio tratando o Eric da mesma maneira no Brasil. Então, assim, a gente queria algo novo, queria buscar novos caminhos, novos tratamentos, novos horizontes, enfim. Os pais buscam de tudo, né, para os filhos, querem sempre o melhor. E aí a gente veio para cá, começamos tudo do zero aqui. Eu tenho 4 filhos, né? O meu mais velho tem 25 anos, o Eric tem 16, a Lívia tem 14 e o meu mais novo tem 9. Viemos todos para cá em 2011, a tropa toda, e começamos a busca aqui, né? Na tentativa de estar melhorando esse desenvolvimento dele. E começaram também as dificuldades, né? Porque os médicos tratavam de um jeito no Brasil, chegou aqui, os médicos tiraram o medicamento que o Eric tomava, botavam outros. E aí, quando se trata de medicamento é uma coisa muito complicada, porque é erros e acertos, né? Usa, vê como é que responde, não dá certo, troca, espera um período, troca de novo. Então, o Eric passou por muitos, muitos, muitos medicamentos nesse teste, né? Enfim, vamos começar a mostrar isso, não eu vou falando, não para, gente, é muita coisa. Vamos, eu tô aqui com uma apresentação pronta, gente, para vocês. Peraí, deixa eu só começar aqui. Tá dando para ver, Érica? Tá. Então, aí eu botei, assim, o significado do autismo, né, desse transtorno do espectro, que é um transtorno neurológico que compromete principalmente essas 3 áreas, que é a interação social, a comunicação, verbal ou não verbal, e o comportamento restrito e repetitivo, né, que eles têm aquela coisa de fazer tudo de um jeito, e tem as estereotipias, que são os movimentos repetitivos que eles fazem, que é um movimento que acalma os autistas, né? Eles fazem aqueles movimentos quando eles estão precisando dar uma regulada, dar uma acalmada, quando eles estão com muito estímulo e eles não conseguem suportar aquilo. Então, eles fazem esses movimentos repetitivos. Então, esse transtorno pode aparecer até os 3 anos de idade. O autismo, ele é hereditário.
mais comum em meninos, tipo de 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas. E até ano passado, assim, eu não vi agora, mas era uma criança em cada 59, uma era diagnosticada com autismo. Então, isso vem aumentando. A cada ano é uma taxa diferente que eles vão. Então, assim, tem vários estudos, tem várias coisas, mas, assim, nada cientificamente comprovado em relação que o autismo é causado por vacina, por alimentação, enfim. Cada um é um, cada um tem a sua, né, o seu caminho que dá certo, enfim. E assim a gente vai buscando melhor o que dá certo com a gente. O grande problema do autismo são as comorbidades, né? Que na verdade é o que atrapalha eles, o que é a parte chata, vamos dizer assim, do autismo, que é o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. O Eric era muito hiperativo, muito. O Eric não conseguia sentar 5 segundos. Era o tempo todo escalando, subindo. Era assim, não podia piscar que ele estava fazendo alguma coisa. E não dormia. Era o dia inteiro ligado e ainda de noite não dormia. Então, assim, bem complicado. Impulsividade também ele teve muito, deles não conseguirem se controlar. Hoje em dia, que ele está com 16 anos, né? Ele é um adolescente. Às vezes, ele ainda faz alguma coisa, mas aí logo depois que ele faz, por exemplo, ele sabe que ele faz alguma coisa errada, ele já se arrepende, ele já fica pedindo desculpa, ele fala, mamãe, eu te amo, desculpa, eu não vou fazer mais. Então, assim, essa questão da impulsividade é muito forte para eles. São muito ansiosos, né? Tem muito problema de ansiedade. A maioria tem problema de sono. O déficit intelectual, eles têm a dificuldade de raciocinar, de resolver problemas. O abstrato para eles é muito difícil. Assim, tanto que quando a gente começa a aprender, né? Porque os pais têm que aprender como lidar, porque a terapia é lá 1 horinha, 2, vem para casa os pais o dia inteiro. A gente, principalmente as mães, né? Quem fica mais com a criança ou com o adolescente é que vai fazer o resto do trabalho. Então a gente tem que aprender. E assim, o Eric sempre foi muito visual. Por exemplo, o Eric sempre foi muito apegado ao pai. E o Alexandre teve uma época que ele viajava demais. O que eu fazia para ele? Eu montava um calendário, porque eu falava, papai vai voltar em uma semana. Eles não conseguem visualizar uma semana. O que é uma semana? 7 dias? Então eu tinha que montar o calendário e todo dia que ele perguntava, ele ia lá, marcava um X. Agora conta. Tinha que ter o visual para dar esse reforço para ele. Igual na matemática. O Eric, na matemática, você pergunta para ele, Eric, quanto é, sei lá, faz uma multiplicação. Ele, às vezes, ele demora um pouco, mas se você botar no papel, rapidinho ele faz. Então, assim, ele precisa do visual para dar uma clareada para ele e ele dá a resposta. Eles têm muitas manias. Tem criança que tem problema com o quarto, por exemplo, o quarto onde ele dorme, se tem um brinquedo do lado da cama e alguém vem, limpa o quarto, tira o brinquedo do lado da cama e bota em outro lugar, a criança entra no quarto e vê que aquilo não está ali, ele tem uma crise nervosa. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquilo ali. O Eric nunca teve essa questão tão assim, mas ele tem as manias dele. Se você ensina uma coisa, ele vai fazer aquilo pro resto da vida como ele aprendeu no dia que ele aprendeu. O Eric toma conta do lixo aqui de casa. Ele adora caminhão de lixo desde pequeno. Então, assim, ele é responsável pelo lixo. Ele sabe que na quarta-feira é o dia de botar o lixo para fora. Então, assim, ele nunca esquece de botar o lixo para fora na quarta-feira, pegar os lixos de toda a casa, porque é o dia dele botar o lixo para fora. Ai de alguém se pega o lixo e bota lá fora, pronto, né? Uma crise. Mas, enfim, as coisas vão passando, eles vão aprendendo a lidar com os comportamentos, com as manias. E então, isso é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Do toque, de querer fazer tudo daquele jeito, ou então não pode quebrar a rotina que faz determinada coisa, enfim. Os medos que eles apresentam, né? Tudo que é novo assusta, tudo que tenha muito estímulo, lugar muito cheio, lugar com muito barulho, medo de escuro. Então, assim, eu sempre levei isso muito, muito assim, né?
tá com medo, tudo bem. Tá com medo por quê? Então vamos botar uma luzinha para você não ficar com medo. Não tem nada, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, seus irmãos, enfim. Não levar isso na brincadeira, porque isso é muito forte para eles. Então, assim, é saber respeitar, né? E questão da agressividade. Eles não é que eles sejam agressivos, eles apresentam agressividade quando eles não sabem lidar com uma determinada situação ou com um determinado sentimento. O Eric, desde pequeno, ele apresentava agressividade. Não nele, tem criança que se autoagride. O Eric agredia os outros. Mas assim, não era porque, por raiva, o Eric não sabia se comunicar. Ele não sabia dizer, não, eu não quero, então estou muito feliz. Ele mordia tanto quando ele estava muito ansioso, muito feliz, ou quando ele estava muito nervoso, irritado. Então, assim, eram os dois extremos. Então, o que ele fazia? Ele mordia. Muitas crianças têm as crises convulsivas, problema alimentar. Onde é a saída que tem a fila de pato? Problema, seletividade alimentar. O Eric sempre foi muito, muito restrito àquilo que ele come, que ele gosta, não prova coisa diferente, enfim. E assim, cada um podem ter todas ou pode ter algumas. O Eric já teve a maioria dessas comorbidades o Eric já teve, só que é uma coisa assim que vai e volta. Você trabalha, a criança melhora, passa, enfim. Mas aí vai e aparece uma outra. Aí você tem que trabalhar naquilo. Então, assim, é um aprendizado também. Você ver o que traz isso, o que aumenta essas reações do seu filho e trabalhar, né, fazendo com que a vida dele fique mais fácil e a da família toda também. Põe lá naquela foto, Mia, por favor. Aquela foto ali, essa foto foi quando o Eric começou o tratamento, aquele olharzinho assim pro nada, tipo assim, a fono estava falando com ele, chamando, Eric, olha para cá, Eric, olha o avião, vamos tirar ele assim, olhando pro nada, tipo aquele olhar vazio. Então foi bem assim, essa foto é bem marcante, porque até a foto que eu tenho na pasta dele de início de tratamento, né? E o Eric, depois disso, era o menino sorriso. Então, assim, a gente vê como que o negócio entrou ali, né, no desenvolvimento dele e tirou ele meio que do mundo ali, né? Ele gostava de ficar sozinho. Ele gostava. Alguém quer falar aí alguma coisa? Eu só vou pedir a gentileza para ver, para todo mundo ficar no mudo, senão eu não consigo administrar todas as coisas. Mas vamos que tá dando certo. Ixi, peraí, eu coloquei você no mudo, Érica. Ai, peraí, só um minuto. Cadê você? Desculpa. Pronto. Então, eu quis botar essa foto bem para mostrar mesmo a questão do olhar. Cadê o papai e mamãe? O papai não tá aqui, filho. Quando ele vai demorar? Daqui a pouco ele vem. Pode mudar, Mi. Essa foto, a gente já estava aqui na Califórnia. E aí eu quis comparar. O Eric é assim, sorriso, feliz, aquele. E os seguidores do falso Messias. Quer falar oi, Eric? Oi. Oi, Eric. Oi, Eric! A Shelly, a Monique. Viu? Então, aí essa foto ele já tá com um olhar diferente, um sorriso. Depois, quando ele começou a responder bem ao tratamento, que ele foi evoluindo, o Eric era isso assim, todo mundo falava, é um menino feliz, é um menino sorriso. E aí foi um outro período, né? Quando a gente começou uma nova etapa aqui Depois eu vou ver. Uma nova etapa aqui na Califórnia. Pode mudar, Mi. Eric, pra cá, filho. Do papai e mamãe. Papai saiu, vai lá ver seu filme. Conta pra ele, cadê ele, mãe? Então, aqui... Toma, pode usar. Vai lá. Vou falar com ele, mamãe. Pera aí, gente, desculpa, que eu tô sozinha com eles. Vai. Essa foto da esquerda foi no final de 2017. Ele ainda não tinha apresentado os problemas sérios que ele apresentou devido a medicamentos.
Ele estava bem gordinho, assim, bem inchadinho, né? E a partir daí a gente começou a viver, assim, momentos bem difíceis. Então, enfim, vamos lá. Essa foto que ele tá com os cachorrinhos foi em janeiro do ano passado. Voltou. Érica? Érica? Tô achando que cortou o sinal com ela. Deixa eu voltar para cá. Bom, gente, ela acho que saiu do ar. Deixa eu confirmar aqui, mas ela vai começar a entrar no tópico de como ela usa os óleos essenciais da doTERRA no Eric. Enquanto isso, vamos fazer o quê? Vamos esperar um minutinho. Me deixa, você quer que eu conte um pouco? Isso, Van! Gente, ai, que pena que a Erika não tá aí ouvindo, porque eu tô encantada com a mãezona. Que linda quando ela contou sobre o calendário. Que especial, né? Não é à toa. Eu acho que Deus é realmente incrível. Nessas horas a gente só reforça isso, né? Colocar uma criança especial uma família tão especial. Então, a Erika, depois a gente fala isso para ela ouvir, que ela é uma mãe incrível. E assim, eu queria compartilhar com vocês, gente, eu sou a Vanessa Andretta, boa noite para quem eu não conheço. Meu desejo é compartilhar com vocês um pouquinho de uma experiência que eu estou tendo com um grupo de mães com filhos autistas. Assim como para muitos de vocês o autismo eu só ouvia falar, não tinha nenhuma experiência vivida, vivenciada, ninguém tão próximo que eu convivesse era diagnosticado com autismo, eu pouco conhecia a respeito. E confesso que não fazia ideia que é realmente um mundo à parte. Foi encantador para mim conhecer esse mundo, porque eu não sei, eu gosto, vou falar uma coisa que pode parecer ruim, mas depois vai ser legal, assim. Eu gosto muito dos mutantes, né? De toda a história que fala sobre mutantes. Então, assim, superpoderes. E o autista, ele, na verdade, tem superpoderes, né? Eles são muito inteligentes, eles têm a sensibilidade muito aflorada, então são superpoderes. E quando eu falo dessa sensibilidade super aflorada, para o nosso convívio, numa sociedade onde todo mundo tem que caber na mesma caixinha, é difícil respeitar o próximo. E respeitar um próximo super poderoso é mais difícil ainda para nós. Então, essa super sensibilidade, tanto auditiva, essa história do paladar, né? Ser super restrito, porque eles é tudo uma explosão de sabores para eles. As luzes piscando, muita cor, muita luz, incomoda. E é difícil para nós entender essa sensibilidade. Mas quando a gente começa a observar por este ângulo, como um superpoder, eles têm um superpoder de amar também espetacular. É muito gostoso de partilhar. E assim, o cuidado que eu tenho tentado ter é também com essas mães. Porque a Erika está contando a história dela e a gente está vendo que não é nada fácil, não é nada leve. É muito difícil para elas. Elas também precisam de muitos cuidados e de muitos olhos, gente. Ela vai contar do tratamento com o Eric, mas depois a gente pergunta o que ela está fazendo para ela, né? É importante a gente saber. Então, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. É um grupo de mães aqui de Ubatuba, onde eu moro, que se reúnem para ter um tratamento legal para os filhos. Tem uma terapeuta, uma psiquiatra que atende esse grupo. Porque aqui em Ubatuba, para o Sistema Único de Saúde, os autistas ficam bem abandonados. Assim, eu acho que como em várias partes do Brasil. Então, essas mães se unem para ter uma terapia, conhecimento, informação diferenciada. E tem dado muito certo, assim, um grupo legal. E assim, eu conheci e apresentei os óleos essenciais e comecei a estudar, mas também estava lendo muita experiência com essas crianças.
Então, eu vou contar para vocês do Miguel, que eu acho que é uma experiência que está sendo muito bacana, porque ele me conta as sensações que ele tem quando ele usa os olhos. O Miguel tem 11 anos, ele foi diagnosticado com autismo com 3 aninhos de idade, e a mãe é a Asperger. A mãe, então, também tem um grau, vamos dizer, mais leve de autismo. Então, para ela é mais fácil compreender também as necessidades do filho, mas não é fácil conviver, né, com todos os problemas que acontecem ali na família. E aí o Miguel estava com muita dificuldade de ir para a escola, ele é muito inteligente, ele estava com muita dificuldade de aceitar os ruídos da escola. O toque, né, os amigos encostando, toque, enfim, ele estava ficando muito agressivo. E aí eu sentei com o Miguel e a mãe, e claro, sempre apoiando, sempre ajudando. Primeira coisa que ela me pediu, que queria ajuda para o Miguel dormir. E aí ele começou com lavanda para o sono, para o Miguel começou a dar um resultado super legal, travesseiro, plantas dos pés. Tá. Depois de um tempo, o Miguel começou a curtir a lavanda, e aí a gente entrou com o cedro. O cedro, tinha uma pessoa especial aqui que trabalha com... eu não lembro o nome de uma massinha. Biscuit. E ela faz vários bonequinhos de biscuit como artesanato. E ela fez uns colares aromáticos. Não sei se todo mundo conhece colar aromático. O meu é de cerâmica, mas é onde a gente coloca um algodãozinho e coloca a gotinha do óleo essencial. E ela fez um dragão para o Miguel, porque ele está muito na história do dragão, para ele curtir usar o colar e para ele ir à escola com o dragão dele. E a gente escolheu o cedro, que o Miguel, na verdade, tinha uma dificuldade enorme de concentração, de aterrar mesmo. E ele curtiu o cedro, ele também ajudou a escolher, ele participou de tudo. E aí ele tomou uma decisão na escola, chamou a diretora e disse que ele até podia ficar na escola e ele também podia aceitar a troca das aulas. Depois do cedro isso, gente. Mas ele é que ia dar o sinal da troca de aula, apertar o botão. Porque eles quando é uma surpresa para eles, é mais difícil de aceitar os ruídos que os surpreendem. Mas como ele ia apertar o botão para dar o sinal de troca de aula, ele já sabia que o ruído ia acontecer. Então ele conseguia prever e não se abalava tanto. Então foi uma decisão dele, a diretora topou, hoje o Miguel... E como a Érica estava contando, é um compromisso muito sério dele. Ele não pode faltar à escola, porque ele não pode deixar de tocar o sinal. E é muito legal isso, assim. E, assim, o Miguel me traz coisas incríveis. Depois a mãe entra com vetiver. E também tem sido bem legal para ele. Ele pede, gente, os olhos. Ele pede. Agora ela está usando o Serenity. E também tem sido incrível. O Miguel tá sempre mais... Eu não vou dizer mais calmo, né? Porque eu acho que ele está mais participativo, ele está interagindo mais, e a mãe vem me contar sempre as evoluções, e é muito gostoso, gente. Então, essa minha experiência com o Miguel tem sido demais. Outras mães têm usado o Líbano, o próprio Serenity, Balance, a lavanda, né? E nem sempre dá do terra, tem mães lá com bastante dificuldade financeira, então a gente tentou fazer essa introdução, mas é um caminho, o caminho dos óleos essenciais, e tem sido mágico, assim, eu estou muito feliz com os resultados e é legal compartilhar isso com vocês. A Érica voltou, né, gente? Voltou, Van. Tá, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa experiência? Valeu. Foi legal? Foi demais. Você estava falando, eu estava imaginando toda a cena. Acho que todo mundo aqui também, né? Uma doçura, e daí eu chego, ele fala: ai, tia, você é muito cheirosa. Muitos óleos essenciais. Isso tem sido muito legal. Assim, ele sempre quer abrir minha pasta. E aí eles são muito, muito, muito sinceros. Isso acho que a Érica vai falar.
como ela falou que eles são literais, que eles não conseguem pensar no abstrato, também não tem mentirinha para autista. Eles são muito autênticos, muito verdadeiros. Quando eu falo que eles têm superpoderes, gente. Eles são demais. E aí, essa história de falar a verdade. Então, se ele acha um óleo essencial fedido, ele fala, tia, isso é horroroso, isso é péssimo, ninguém vai usar. É uma fofura. Érica, antes de você chegar, eu estava falando da mãezona que você é, passo a palavra para você concluir. Sensacional sua história. Depois a gente quer saber como você se cuida também. A gente está feliz em saber como você cuida do Eric, mas a gente quer saber dos seus cuidados também para ser essa super mãe aí, super poderosa. Para aguentar, né? Para aguentar o rojão, né? Você conta tudo pra gente. Bom, obrigada. Gente, vou fechar meu microfone aqui, tá bom? Beijo, obrigada. Vai, Érica, Oi, é com gente. você. Desculpa, não sei o que aconteceu com a minha internet de casa, caiu. Todo mundo vendo, o Eric vendo filme, João jogando, todo mundo, cadê a mamãe? Internet. Agora eu tô no celular, não sei o que aconteceu, depois eu vejo. Enfim, vamos lá. Eu vou voltar a compartilhar onde a gente estava, tá? Tá, vamos lá. Pronto. Bom, então, um pouquinho antes disso aí, foi até uma coisa legal que a Michelle falou da parte da inflamação. O Eric, depois que ele teve esse problema da disquinísia, que é um efeito colateral provocado por medicamento. O Eric, antes dele ter esse problema, ele estava tomando 4 medicamentos. Então, assim, ele estava com muita substância no organismo dele e, por algum motivo, o organismo dele botou para fora e avisou, não dá mais, né? Enfim, e aí ele emagreceu muito, ele emagreceu tipo 25 quilos em 2 meses. Ele tinha um problema de escoliose leve, isso acentuou demais. Ele ficou de uma escoliose, foi para uma caifose, então as costas dele meio que ficou bem afetada, fora os outros comportamentos que ficaram assim, terror e pânico. Então, quando eu comecei a usar os óleos, eu comecei para tratar as costas dele. Então, assim, eu comecei a fazer o protocolo da Sinfonia das Células, o protocolo inflamatório. E o Eric começou a melhorar várias questões que estavam acontecendo com ele. Ou seja, eu comecei focada nas costas, que estava muito, muito sério, e começou a melhorar ele no geral. E aí, eu sempre em contato com a Michelle, com o Boyd, ele foi orientando o que a gente poderia fazer depois. E aí eu comecei a usar internamente para o Eric o olíbano, o copaíba e o alecrim no café da manhã, e o olíbano, o copaíba e o lavanda na parte da noite, né, na hora da janta, que era para ajudar, trocou o lavanda, botei a lavanda no lugar do alecrim para ajudar no sono. O Eric respondeu muito bem, muito bem. Depois que eu comecei a fazer a Sinfonia das Células e que eu entrei com os olhos internamente, ele começou a melhorar em muita coisa, muita coisa. E aí eu fui só intensificando, né? Eu não tenho um tratamento certo. Quer dizer, o certo para o Eric eu uso interno, que eu não mudo. É isso aí. Agora, de Rolon, de difusor, é sempre alguma coisa acontecendo em conjunto com o que ele usa internamente. Então, assim, eu tô sempre com os meus rolões na bolsa, no bolso, aonde eu tô com ele tem que ter um rolãozinho, porque se altera alguma coisa, se alguma coisa incomoda, eu tenho ali para tipo já aliviar e não deixar ele passar por aquela ansiedade, aquela angústia, aquele incômodo à toa, entendeu? Então, assim, se eu vejo que facilita a vida dele, eu faço. Então, tem esse blend que é para acalmar o sistema nervoso, que é o frankincense, o bergamota e o cedro, né? Ele responde muito bem com esse blend. Sei lá, na semana passada eu fui na casa de uma amiga e ele não conhecia essa amiga. Eu fui justamente apresentar os olhos porque ela tem 2 crianças no espectro
Eu fui apresentar, levei o Eric. O Eric chegou bem, enfim, só que ele tem o tempo dele, né? Eles têm o tempo deles. Se eles estão num lugar que não é que eles estão acostumados, não tem nada para fazer. Ele começou a ficar entediado, mãe, quero ir embora, mãe, vamos embora, já começou a rodar. O Eric gira muito, né? Uma estereotipia que ele tem desde pequeno, que é girar em torno dele mesmo. Ele ficou girando, girando, girando. E aí eu peguei o Rolon, passei nele, 5 minutos ele já estava sentado, pediu o telefone, começou a assistir quietinho. Então, assim, eu tenho essas coisinhas para tipo, dar uma salvada assim, na hora que eu vejo que ele está precisando de um help. Fora as coisas que ele toma certinho diariamente. Então, assim, eu não tenho assim uma... qual é a receita? Eu tenho várias coisas. E aí eu boto o Serenity no Rolon para ficar mais fácil, eu uso o Serenity na hora de dormir quando ele tá um pouquinho mais agitado, assim, que ele tá demorando um pouquinho a dormir, eu boto o Serenity, eu tenho Serenity com vetiver no Rolon, eu passo, ajuda. Eu boto o Balance no Rolon também para ajudar antes da escola. Agora eu fiz um que é o DDR, o Olíbano e o Copaíba, que eu passo também antes de ir para a escola. E quando eu comecei a usar esse, e eu pedi o retorno lá, o feedback na escola, falaram, ele teve a melhor semana do mês. Então, assim, eu fico buscando esses feedbacks quando ele não está comigo, para eu saber se realmente está ajudando. Então, assim, eu tenho várias coisinhas que eu faço no dia a dia dele para, tipo, facilitar, né? Ele ficou com uma, como fala? Sequela. Uma sequela depois desse efeito colateral que ele teve disquinísia, que é um efeito colateral super sério. E se você não descontinuar o medicamento, pode ficar crônico, né? E aí eu fiquei num problema, porque a psiquiatra dele botava remédio, o neuro mandava tirar. A psiquiatra mandava botar, o neuro mandava tirar. E aí eu falei, chega. Falei, eu vou escolher um, e fui pro lado do neuro. Foi aí que eu comecei a tirar os medicamentos do Eric, né? Eu falei, não quero mais dar remédio alopático para ele. Não quero mais ver meu filho assim. Meu filho não sorria, meu filho era um olhar com raiva, um olhar triste, um olhar de sofrimento. E eu falei, não quero ele assim. Ele ficou tão agressivo, ele batia no pai, ele batia no meu filho mais novo, ele me mordia, eu ficava com os braços todos roxos. E assim, eu falava, não é ele, gente, não é ele. O Eric não é assim. Então, assim, tava sendo muito ruim para ele. E aí eu falei, não quero mais. E foi quando eu parei e comecei a fazer aquela limpeza. E aí é só tratar com os olhos. E tô aí há 8 meses só tratando o Eric com os olhos. E ele, assim, a cada dia alguma coisa diferente, alguma novidade, alguma melhora. Eu só tenho agora que conseguir ver se a gente consegue tirar essa sequela que ele ficou, porque eu não sei se vocês conhecem a disquinísia, ele é um efeito colateral que são movimentos involuntários do corpo. Então, ele não conseguia controlar o corpo, ele fazia vários movimentos com as costas, com os braços. Ele ficava cheio de tictos, parecia que ele tinha alguma doença mais séria, né? E aí, depois que passou isso, ele ficou com um movimentinho na mão, a mão dele vem para cima, assim, automaticamente. E a gente fala, bota a mão para baixo, Eric, ele abaixa a mão. Enfim, mas estamos aí na luta, na busca para melhorar. E é isso, gente. É muita coisa, é muito detalhe, é muita luta, muito óleo. E assim a gente vai, né? Muito estudo também, né? Tem que dar conta aqui de 4 filhos, 2 cachorros, marido, casa, do terra. Brasil agora, tô indo para o Brasil sexta-feira, enfim. E assim a gente vai. Uso os olhinhos também. Eu uso o Superwoman, da doutora Marisa. Eu uso lavanda todos os dias. Eu tenho muita tensão no pescoço, então eu uso lavanda, me alivia muito. Não fico sem o lavanda. Então, assim, o lavanda é um do lado da cama, outro na bolsa. Porque começa aquela tensão, eu passo lavanda e já dou aquela aliviada. Enfim, e assim a gente vai, né, buscando e sabendo um pouquinho mais a cada dia e levando esse movimento para frente, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer,
né, levar esse tratamento natural, sem química, sem agentes nocivos para as famílias, porque é muito bom. Muito legal. Ah, Eu não sei, alguém quer fazer alguma pergunta, quer saber alguma coisa especial, assim, enfim. Eu tenho uma dúvida, que acompanhando essas mães, Érica, as mães, né, que têm os filhos com autismo, elas me dizem que é muito difícil convencê-los a ingerir. É um problema seríssimo para elas essa questão da ingestão. E eu queria saber qual a estratégia que você tem com o Eric para a ingestão dos óleos. Então, o Eric, tadinho, o Eric já tomou de tudo um pouco. O Eric não tomava cápsula, né? Não tomava comprimido. E ele já tomou tanto remédio horroroso. Você fala assim, como que o bichinho aguenta, tadinho? Então, assim, não foi difícil para os olhos, para o Eric, porque ele já tomou muita coisa ruim, entendeu? E aí, depois que ele começou a tomar o comprimido, ficou mais fácil, porque ele antes também não conseguia engolir, por causa da questão sensorial, ele não conseguia engolir. A gente tentava e ele botava para fora. Só que é um trabalho, né? Insistência, repetição, vamos tentar. Eu comecei, quando eu comecei a ter sucesso a dar comprimido pro Eric, eu dava numa colherada de iogurte. Eu escondia o comprimido ali dentro e dava, e ele tomava com iogurte. Então, eu fiquei muito tempo dando com iogurte. Aí, depois, eu comprei o ômega 3, que era tipo um iogurte, eu dava no ômega 3. E aí, ano passado, ele começou a tomar pílula na boa. É assim, eu tenho que estar com ele, eu falo uma de cada vez, toma água, espera um pouquinho, que às vezes ele quer tomar mais, às vezes ele faz uma ânsia. Então, assim, é um de cada vez, devagar, e aí ele toma bem. Graças a Deus, né? Porque tem ajudado muito. mais perguntas? Michelle, acho que você deixou a Vanessa no mudo. Ai, meu Deus do céu, será que eu deixei? Você tá no mudo, Van? Eu? Não, não. Ah, tá. Não, ó, só para vocês entenderem também, na hora que a pessoa fala, o volume vem, entendeu? Então, por isso que vocês estão vendo até, eu acho que acredito que vocês estão vendo que eu fico movendo aqui, eu tô controlando o PowerPoint, tenho que controlar também os sons que vêm de trás. Então, essas questões técnicas vocês desconsideram, tá? Esses probleminhas. A Érica também falou em outra reunião que o Eric pede as massagens, a sinfonia, né, Érica? Ele pede. Ele já tá tão conectado, tão acostumado, que ele fala, mamãe, vem fazer massagem. E eu tô fazendo intensamente, né, a massagem, 6 vezes por semana. E aí ele tem um dia só de break. Aí ele fala, naquele dia assim, hoje não tem massagem? Eu falei, não, filho, hoje não. Mas ele gosta, ele pede, ele gosta. Aí ele fala assim, minhas costas estão ficando retas, mãe? Quando a gente faz a massagem, minhas costas já estão retas, mãe? Tá melhorando, filho. Tá melhorando. Vamos que a gente vai conseguir. É, porque eles têm que aceitar, né? Receber os olhos. Mas assim, não são todos, não. O inflamatório, ele foi um protocolo que ele aceitou muito bem desde o começo. A primeira vez que eu fiz o neurológico dele, eu não consegui chegar a terminar. E até os últimos olhos, não consegui terminar. E ele ficou muito irritado e alterado, assim, nervoso, sabe? Aí, tanto que eu perguntei pro Bojo, ele falou, dá umas 3 semanas sem fazer esse, e aí você repete. Porque, às vezes, o sistema que está sendo trabalhado está tão intoxicado que aí agride né? Os olhos dão uma agredida, ele sente um desconforto. Então, assim, para não desistir, para fazer, esperar, e aí, tipo, quando eu voltar do Brasil, só que eu vou tentar de novo para ver como é que ele fica. O sensorial também é um protocolo que, assim, nas primeiras vezes ele não ficou bem, mas agora ele já tá ficando bem. Então, assim, usar, testar e ver como responde. E vai insistindo de acordo com o que eles estão passando pra gente, né? Às vezes ele fala assim, eu falo, filho, vamos fazer massagem? Aí ele fala assim, não, hoje eu não quero fazer massagem. Então tá, filho, você não quer fazer? Não, não quero. Aí daqui a pouco acho que ele sente, aí ele fala, mamãe, vamos fazer massagem. Então assim, eu não forço nada.
Eu falo, explico pra ele, ó, isso é bom pra você, por isso, vamos fazer? Tá bom, então vamos. Para quem não sabe aqui que ela está falando Sinfonia das Células, você pode perguntar para o consultor que te convidou aqui para o encontro, que ele pode te falar sobre o assunto, mas isso é uma aplicação dos olhos em partes do corpo e que cuida do sistema, né, do corpo, como ela está usando inflamatório, sensorial, isso daí o consultor pode estar te orientando. Só para complementar, né, esse assunto. Para quem não sabe, é novo aqui, né? E assim, é também importante, né, a pessoa entender que, né, igual a Erika comentou, tem, né, no começo o Eric ele teve esse bloqueio, né, para alguns dos protocolos, mas pode ser uma questão de tempo ou também, às vezes, um óleo, ele não vai se identificar muito com aquele óleo e vai ter um outro óleo que ele vai se identificar melhor. Então, acho que isso também a gente pode aplicar não só no autismo, mas para diversas condições de saúde, né, gente? Bom, é isso. Muito obrigada, Érica, novamente. Foi incrível. A história da Érica é maravilhosa. E agora tem uma história maravilhosa também que eu gostaria de convidar uma pessoa para compartilhar conosco, que aconteceu recentemente. É a Dani. A história dela não é com autismo, mas é com uma pessoa da família dela, com uma questão de saúde também, que foi bem, assim, legal que aconteceu. E ela vai estar falando para nós. Peraí, cadê a Dani? Fala, Dani. Oi, boa noite. Bom, no meu caso foi com a minha tia, né? Na verdade, eu tive duas experiências bem marcantes com os olhos, né? A primeira foi com a minha tia. Então, para vocês terem uma noção, assim, a velhinha estava meio que embarcando já, né? Ela tem 20% do coração, ela tem artrite, artrose, fibromialgia, osteoporose, ela perdeu um rim. Então, ela fala que ela pergunta o que eu não tenho, né? Em fevereiro ela estava muito ruim, ficou internada. O médico falou assim, olha, não tem o que fazer, é esperar, dar o tempo, né, tal. E a Suzy, que me apresentou os olhos, falou assim, não, vamos lá, que eu vou fazer as sinfonias nela, né, tal. Aí a gente foi, ela aplicou a sinfonia cardíaca logo de cara. E assim, foi um negócio muito louco, porque quando ela vem fazer as manutenções aqui no Hospital do Câncer em São Paulo, ela não aguenta andar meio quarteirão para chegar no restaurante. Ela já chega caindo porque ela não tem forças nas pernas para poder andar. E no dia seguinte ela saiu, ela falou, eu vou no mercado com vocês. Eu falei, oi, você não aguenta andar, você vai fazer o que no mercado, né? Ela falou, não, eu vou, eu tô bem. Ela deu uma volta gigante no supermercado, assim, a gente, assim, desacreditou. E eu tava andando devagarzinho com ela, não quero mais andar com você não, que você tá velha, você tá andando muito devagar, eu quero andar mais rápido. E agarrou no braço da Suzy e foi embora. Aí, no dia seguinte, a Suzy fez a sinfonia celular, né? Isso aí é a quantidade de remédios que ela tomava por dia, que dava de 18 a 23 remédios. Tá todo mundo vendo essa imagem? Tá. Sim. E assim, ela tomava esses remédios todos os dias, de 18 a 21 remédios, né? Quando ela fez a Sinfonia do Coração, que ela fez a Sinfonia Celular, aí ela estava no hospital no finalzinho de fevereiro, já estava bem ruinzinha. E depois das duas sinfonias, assim, ligou a véia no 1520, vocês não têm noção, fazia assim, tipo, 5 anos que ela não cozinhava, dá uma olhada. Ela fez almoço, ela fez janta, ela fez 2 pudins, ela fez um bolo. E assim, a vivência dela, a experiência que ela está tendo é algo assim absurdo, porque ela andava da cozinha pro quarto e já tinha que descansar, tinha que dormir, porque ela não conseguia ficar de pé. E tá aí a tia Rosa já fazendo graça na cozinha, voltando às atividades dela, cozinhando. E, assim, é muito gratificante. E assim, não tem meses, tem dias. Ela deve ter o quê? Uns 15 dias, 20 dias,
que ela fez essas sinfonias, que depois a gente voltou e a Suzy fez a celular. A gente está indo para lá amanhã novamente. Aí a Suzy fez a celular nela e ela tá se dando muito bem, mas muito bem. Ela tá tomando 3 remédios só. De todos esses aí, ela tá tomando 3, porque ela fez arte. Ela começou a parar de tomar os remédios por conta, porque ela falou que não estava sentindo nada, então ela ia tomar remédio para quê? Então, assim, realmente é quase que um milagre a tia Rosa mesmo, né? E foi muito louco. Depois, se vocês quiserem, eu vejo, eu anotei tudo que a Suzita passou para ela, né? Para ela tomar direitinho, né? E uma outra situação que eu tive, que deu rato aqui na minha casa, né? E eu tenho 2 gatos, mas juntando eu e os 2 gatos não dá um, a gente não pega nada. E acabou que eu coloquei uma esfirra com queijo com chumbinho. E a minha gata cheirou e lambeu. Então, assim, eu achei realmente que eu ia perder ela, porque ela começou já a dar os sintomas do envenenamento. E eu lembrei que eu tinha o Brafit na bolsa, né? Eu devo ter colocado mais 6 gotas entre fuça, nariz e o caramba. Saí jogando o Brafit nela, né? E, gente, a gata tá inteira. Vou mostrar. 15 minutos depois, ela não tinha mais nenhum tipo de sintoma de envenenamento. E ela começou a gritar, dá boa noite, filha, dá boa noite pra galera. Ela é arisca. E assim, 15 minutos depois, ela não tinha mais nada. Ela estava normal, redonda. E a gente sabe que o chumbinho, ele é fatal, né? Mas o Brafit realmente reverteu a situação, né? E a minha tia tá aí que... Eu falo pra Suzy, dá lavanda pra essa velha, que agora eu ligo ela no 520 anos, ninguém segura mais. Né? Então essa foi uma das minhas experiências mais marcantes quando Terra. Eu tô acho que há um mês e pouquinho. Então tô bem apaixonadinha. Falei que é o meu projeto de vida. Quero agradecer vocês e quando eu tiver mais histórias também, eu também vou compartilhar. E a Michelle sabe que eu já combinei com ela que eu tenho uma pessoa muito especial também, que a gente vai tratar e que ela também vai ser um baita testemunho também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Dani. Obrigada. Demais. Gente, só para esclarecer, assim, para ficar claro, o óleo que a Dani usou na gatinha é o blend respiratório, tá? O Breathe. E o Sinfonia, né, os protocolos usados na Dona Rosa são 2 protocolos diferentes, mas assim, eu vou até dar uma fortificada assim na questão, que a Dona Rosa, né, a família em si, ela decidiu parar junto, né, esse monte de medicamento que a Dona Rosa estava tomando. Então, assim, a gente não, vamos frisar que a gente não fala para as pessoas pararem de tomar o seu próprio medicamento. É uma opção que ela fez de acordo com o que o corpo dela respondeu com os óleos essenciais. Então, por favor, né, a gente sempre frisa para ter o acompanhamento médico e tal, mas porém, né, cada um tem o seu livre arbítrio de tomar decisões. Certo? Bom, gente, são 10 horas cravados. Foi um encontro maravilhoso e a gente pode continuar aqui um pouquinho para perguntas e respostas. E assim, para quem quiser já descansar, foi um prazer imenso a nossa reunião de hoje à noite. Tá bom? Muito obrigada a todos e perguntas e respostas estamos abertos. Senão vai todo mundo dormir. Michelle, fala dos encontros que estão acontecendo. Daqui toda quarta a gente está aqui. Tá, então é o seguinte, gente, só para reforçar, né? Hoje nós tivemos esse tópico, né, do autismo, porém, normalmente todas as quartas-feiras, às 9 horas, nós temos essas reuniões online. Então, a gente fala de produto, a gente troca experiências, a gente troca informações. Então, a gente fala bem de produto. E nós temos eventos, né, físicos, né, num espaço em Pinheiros, 4 vezes ao mês, normalmente é uma vez por semana. Então, o nosso próximo encontro
vai ser no dia 12 de abril, uma sexta-feira, às 6h30 da tarde. Depois nós vamos ter no dia 23 de abril e 29 de abril. Quem quiser mais informações, vocês podem entrar em contato. E são encontros lá em Pinheiros, essa semana que passou. Nossa, foi maravilhoso, gente. Inclusive a Dani foi, ela levou alguns convidados e entre eles estava um médico maravilhoso, o doutor Joel, né, que ele é conhecido, Dani? Então, eu chamo ele de Aderbal, porque eu nunca lembro o nome dele. Espera que eu já falo direitinho, né? Nossa, ele passou ali muito conhecimento. Então, assim... Edelávio. Joel Edelávio ou Edelávio. Mas eu chamo ele de Aderbal, que eu nunca lembro, mas é Edelávio o nome dele. Nossa, ele é maravilhoso, ele um senhor cheio de conhecimento. E o que é mais incrível que acontece, gente, tanto online como físico, as pessoas elas se conectam, tanta informação bacana é compartilhada e assim a gente consegue juntar tudo isso e só assim, né, passar para as pessoas para elas poderem terem uma melhor qualidade de vida, substituir o químico pelo natural, ter mais entendimento de alguma área. Enfim, é isso, gente. Essa a filosofia, né? O conceito, é o trabalho da nossa equipe, todo mundo se unir para ajudar, ok? Quem está aqui a primeira vez, gente, sempre tem que ter orientação no uso dos óleos essenciais, por isso que os consultores estão aí para estar orientando como usar internamente, aromaticamente, topicamente, todos os óleos. A nossa página, para quem são os nossos convidados aqui, é da família dos óleos essenciais, mas também tem os consultores aqui que também estão falando. Para confirmar a presença no evento, é através do nosso e-mail, ou mesmo confirmando com o consultor, nesses eventos que tem em Pinheiros e São Paulo, e futuramente a gente vai ter em vários estados também, tá? Para outra galera que está do outro estado aí. E é isso, só complementar também. Não, e é só para dar também convidar as pessoas do Rio de Janeiro, que no dia 8 e 9, eu e a Érica, nós vamos estar lá na Barra da Tijuca. A Érica vai estar compartilhando a história dela ao vivo com pessoas, então a gente vai ter um encontro por lá. Quem tiver interessado ou quiser convidar alguém por lá, vocês também podem dar um toque, que a gente passa os contatos, os detalhes maiores. Certo? É isso aí, gente. Então vamos descansar. Boa noite por tudo. Boa noite por tudo. Não é boa. Obrigada por tudo. Boa noite, gente. Adorei os depoimentos. Érica, Dani, nossa, o encontro, a Van, foi emocionante hoje o nosso encontro. Muito, muito especial. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi demais. Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.